Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, o quê? Acho que era o apelido dele, né, Tibi? Tem um segredo ali. Essa palavra ali, o tisbita, em hebraico é tossab. Tossab significa peregrino e estrangeiro. Elias, o estrangeiro, o peregrino, olha só. Mas como é que você pode ser peregrino sendo morador de um lugar? Olha lá. É até contraditório, porque em hebraico é isso mesmo. Tossab. Um peregrino. Elias, o peregrino. Dos moradores de Gileade. Como é que tu pode ser peregrino morando em um lugar? Abraão também era peregrino. Jacó, Isaac, Jacó, era tudo peregrino. Morava em tendas. E você? Você é morador ou um peregrino? Nós, como Pedro diz, nós somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Seu maior sonho é uma casa aqui nessa terra? Qual é o seu maior sonho? Eu nunca me preocupei em ter uma casa. Foi a última coisa que eu pensava na minha vida é ter uma própria casa. Eu dormia no chão, eu tinha um monte. Pra quê, mano? Eu tenho um monte, isso aqui tudo era meu lá. E não tinha um vizinho para perturbar, graças a Deus. E nem pagava IPTU. Não se preocupa, Deus vai te dar uma casa, ué. Mas ele tem uma mansão para você. Fala, somos peregrinos. Olha outra coisa agora importante ali. Agora o mais interessante aqui. Morador. Volta lá de novo no texto. Dos moradores de... Olha que coisa interessante, cara. A palavra de morador em hebraico é yatsab. Tem a mesma raiz de tsussab, que eu acabei de falar, peregrino. Mesma raiz. Só muda a primeira letrinha. Em vez de Y, em vez de T, tá Y. Yatsab. Significa assentar-se. Morar. Só que é um tipo de morar temporário. E a palavra Gileade, significa região rochosa, montuosa. Então ele gostava de lugares rochosos, montuosos. Então ele permanecia entre um povo que morava num lugar rochoso, montuoso. E porque ele era um peregrino, que ele estava sempre andando naquele lugar. Ele estava sempre se movimentando. Ele não tinha uma casa fixa, mas ele tinha uma tendinha dele, ele fazia acampamento. Esses profetas modernos, eu não entendo qual o problema de acampar no monte. Eu não entendo qual o problema disso. Eu não entendo qual o problema que eles têm contra pessoas que pegam um cajado na mão e vão orar no monte. O missionário Maria me fez lembrar outro dia que eu falei uma palavra. Se você tem alguma coisa contra e acha que está passado o cajado do monte, só você pegar uma fita de LED e colocar nele. Pinta de rosa e de azul e fica moderno. Eu não sei o que as pessoas têm contra essas coisas. Nunca vá contra a fé de uma pessoa. Você pode estar indo contra o próprio Jesus e não está sabendo. Não julgue uma pessoa porque ela usa véu e roupão. Porque se ela usa para o Senhor, é para o Senhor que ela faz. E a Murique já usou véu e roupão, tá? Mas faça para o Senhor.
Se é por fé, faça por fé. Tudo que você está fazendo por fé e não por religiosidade, e atribuindo às coisas poder, mas sim o seu ato que você está fazendo de fé, aí sim ele aprova você. Aí até teu jejum, tudo que tu faz se torna bom. Fala amém. Amém. Temos que aprender a discernir a nós mesmos a intenção do nosso coração e aonde está a nossa fé. Isso é muito importante. O nome Elias é um sinônimo do ministério profético. É sinônimo, ministério profético é lembrar de Elias. Amém, amém. Fala obrigado, Jesus. Antes de eu começar a parte de Elias aqui com vocês, se assim Deus for permitir, o Senhor usa, Deus certo. Vamos começar a falar um pouco sobre a restauração do dom, do ministério e do ofício do profeta. Não vamos chegar muito longe hoje aqui, mas vamos chegar no bom ponto, pelo menos do começo do fundamento disso. Fala, amém. Quantos aqui já tem um dom profético? Levante sua mão. Não, estou falando sério, levante a mão. Quantos tem um dom profético? Abaixe a mão. Quantos não tem dom profético aqui? Levante a mão para mim. Pouquíssimo, só isso? Ok. O que são dons proféticos para você? Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, línguas e interpretação de línguas. Amém? Esses são os dons proféticos. Mas o Espírito Santo falou uma coisa para mim e falou assim: todos os meus dons são proféticos. A cura, o milagre é profético. Tudo isso é profético. Se eu quero curar uma pessoa e dar um sinal para a igreja que eu estou curando o câncer de uma igreja, eu curo uma pessoa com câncer dentro da igreja. Tudo é um sinal, tudo é profético. Todos os dons do Espírito são proféticos. Fala, glória a Jesus. A operação dos milagres, o sobrenatural, as curas, tudo isso nós necessitamos. Porque o profético, ele fala muito do sobrenatural, verdade ou não é? Quando você fala a palavra profética, você já ativa o entendimento de algo que é sobrenatural. E antes de eu falar do ministério do profeta, do dom profético, do ministério do profeta, eu quero falar primeiro 12 erros comuns que nós cometemos na área do profético. Amém? Então você vai só notar os erros. Não vou abrir versículo bíblico agora, que não dá tempo. Mas é fundamentado na Bíblia. Nós temos que correr contra o tempo aqui hoje, porque tem muita coisa para ser feita aqui dentro. Se ele me parar daqui a alguns minutos, talvez 5 minutos, eu vou começar a ministrar sobre a tua vida já. Amém, amém? Os céus estão incendiados. Haverá só uma ministração e não haverá culto de noite. Haverá só uma ministração. Nós vamos de agora até um certo horário e vamos parar. Amém? Uma ministração intensa aqui. Uma ministração, depois você vai poder descansar e absorver tudo que Deus deu para você. E te dou um conselho. Quando você sair desse lugar, a primeira coisa que tu faz, vai ouvir a mensagem de ontem, diante de ontem, e a mensagem de hoje. Passa a semana ouvindo a mesma mensagem, porque você acessa a unção. Você fica imerso na unção ouvindo a mensagem. Meu querido, eu só fui ouvir um pedacinho da mensagem de ontem, mas já vi aquela... A mensagem é espírito e ela é um portal aberto para você. Ó, o pastor Ilse e Fátima nos acompanham, ó, de longe. Lá em Brasília não tem igreja. Eles estão lá. É raro a gente conversar. Mas eles estão ligados em espírito. Estão sempre recebendo a palavra, assistindo e se alimentando. E fortifica ou não fortifica? E tem uma notícia boa para vocês. Vocês estão vendo aquele homem ali? Ele está indo para lá. Povo de Brasília, faz festa, faz festa. E não vai sozinho não, hein? Tá chegando já o tempo de Brasília. Ele só vai fazer um estágio de novo aqui no Rio. Ele vai passar por mais um estágio no Rio, daqui a pouco ele está indo. Tá finalizando a missão dele apostólica lá em São Paulo. Volto para dar uma continuidade aqui no Rio. E daqui a pouco ele está partindo para Brasília. Joguei o Bispo Douglas no fogo agora. E agora você já sabe como é que o negócio vai começar a acontecer. E Deus está enviando um homem valoroso para vocês lá, hein? Glória a Jesus. Vai ser maravilhoso. Brasília é extraordinário, meu Deus do céu.
Aquele povo tem uma fé e uma carência de Deus muito grande. Muito grande. Por isso que ali é forte que acontece aquele lugar ali. Amém? Olha só, vou ser bem rápido. Porque minha intenção é liberar tudo que Deus tem para falar aqui na palavra e te ensinar aqui essa manhã. Amém, amém? O primeiro erro do profeta que começamos é na má interpretação. Quando você recebe o dom da profecia, e muitos hoje vão receber esse dom. Você quer ver? Muitos hoje. E quem já profetiza vai receber uma nova renovação do dom profético. Deixa eu ensinar um mistério para vocês. Quando eu recebi o dom da profecia, a primeira profecia, minha primeira exortada, minha primeira espadada que eu dei foi no meu irmão, dentro de casa. Cheguei de madrugada, 3 horas da manhã, cheio do Espírito Santo, fazendo uma barulhada dentro de casa santa. E no barulho, meu pai e minha mãe acordou desesperado, está acontecendo. Quando meu pai me viu, falou, oh, glória! Ele foi batizado com o Espírito Santo. E fui tomado, ficar embriagado, lugar embriagado. Aí comecei a ser usado para exortar meu irmão. Comecei a profetizar dentro de casa. Só que eu não sabia que eu estava profetizando. Eu não entendia ainda como é que esse dom funcionava. Eu só sei que eu estava falando as coisas que vinham dentro de mim. Tá bom. A minha segunda profecia foi dentro da casa da minha sogra. Ali Deus me tomou ali dentro. E ali, aquele dia, Deus trouxe de volta. Meu sogro estava desviado. Começou a trazer ela de volta. Foi um mover dentro da casa deles tremendo. E Deus me usou para todos eles ali dentro. Foi uma profecia para cada um. Pá, 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 pá. E depois a minha terceira profecia. Primeiro foi dentro da casa dos meus pais, depois na casa do sogro, depois dentro da igreja. Ah não, foi primeiro dentro da igreja, depois na casa da sogra. Inverteu. Então, publicamente, a minha primeira profecia foi dentro da igreja. Eu estava sentado num culto de libertação, a igreja era lotada, a igreja era bem cheia. Eu lembro até hoje, a missionária Mirielle estava dirigindo a consagração, a mesa de libertação. Estava lá as missionárias. E o culto rolando, depois parou o culto, o pastor entrou no momento, visão e revelação da parte do Senhor. Todo mundo senta e espera o profeta levantar. Isso era muito bonito, porque funcionava, olha, era perfeito, o negócio era muito bom. E não adiantava dar a profetada não, que todos os profetas já julgavam na hora. Porque o que Deus dava para um, dava para todo mundo, e falava com todo mundo dentro do lugar. E às vezes a gente levantava, irmã, não dá nem para falar, só para testificar, de Deus, tá, Deus me deu isso também, a gente falava só para testificar. Era muito profundo, amém, amém. E eu era o rapazinho do jaleco azul. Porque eu saí da escola, eu ia com o jaleco azul para a igreja, eletrônica nas costas. E era aquela ali, quem tinha aquele jaleco ali, era chique na época, né? Então eu era um pobre chique, sentei na igreja, Deus me toma minha boca para profetizar. E eu levanto, pastor, Deus manda dizer para aquela irmã ali, comecei. Quando eu soltei o espírito, me deu, ufa! Isso, eu comecei a profetizar e fui para 1, para 2, 3 pessoas. Sentei, a irmã falou assim, Deus manda dizer para você que é isso aí mesmo, que você tem que ter coragem de usar, que Deus vai começar a te usar assim na terra. O pastor profetizou para mim, a pessoa profetizou para mim, e eu comecei a ser usado no dom da profecia. Dali em diante não parei mais. Aí eu comecei a entender que eu podia entrar mais profundo no dom. Então quanto mais eu liberava a minha fé, eu dava lugar para dançar no espírito, meu querido, era dar aquela rodada no espírito mesmo, levantar uma pé e já correr para profetizar para alguém. Porque os anjos, eles movem você nos dons até as pessoas. Então você tem que entender que na hora que você está no dom, o anjo está ali também. E se você estiver santificado, o anjo te toma para as pessoas. Só que esses dons têm que ser restaurados na igreja. Hoje em dia as pessoas não têm mais precisão profética. E o grande problema é a má interpretação profética. Deus te dá uma coisa e você entrega outra coisa. Deus fala uma coisa para você e você confunde o que Ele está falando. E às vezes Deus dá uma coisa, a pessoa até fala que é de Deus, mas ela não sabe interpretar o que ela está falando. Então como é que você corrige esse problema? Sua fundamentação. Se a gente não te fundamentar, se você não aprender, se você não focar para aprender sobre dom e o fundamento desse dom, você distorce esse dom. Então o que eu mais tive problema na igreja é a má interpretação que as pessoas faziam na hora da profecia, e eu já errei muito.
Já chamei as pessoas de covarde. E às vezes Deus te usa para chamar de pessoa de covarde. Mas eu chamei a pessoa de vagabundo. E na rua, eu fui usar na rua. E quando você está na inocência, tu fala alto, grita, não importa onde você está. Você está na inocência, você está profetizando. Então eu peguei um rapaz na rua, fui profetizar para ele. Estão te chamando de vagabundo e você é um vagabundo, mas eu vou te mudar a sua vida. Eu estou falando do Espírito Santo, eu chamei um rapaz de vagabundo na profecia. Mas Deus me usou mesmo, falou, vou eu mudar a sua vida. E fui usado para ele, vou eu te abrir uma porta de emprego. Mas era verdade. E às vezes a má interpretação, ela flui também do espírito religioso. Quando a gente tem uma fundamentação errada cristã. Então na igreja onde a gente era, tinha muita má interpretação do que Deus falava, porque Deus falava de um tom e a gente colocava o tom de juízo em cima da profecia. Então na hora que a gente ia ser usado, a gente queria ser Elias. E a gente lançava um peso na vida da pessoa que meu Deus do céu. Então Deus mostrava que estava cortando o laço de morte, e a gente aumentava ainda mais o negócio. Jogava um terror nas pessoas ali dentro. Mas Deus estava usando mesmo. Só que a gente tinha uma má interpretação. Fala para o seu irmão, toma cuidado com a má interpretação. Então se for profetizar para mim, irmão, tu vigia, hein? Vou te dar uma espadada aqui. Hein? 2. Erro de profetizar fora do tempo. Não é porque Deus está te dando uma profecia que você tem que profetizar na hora que você acha que tem que profetizar. Senhor, é para entregar o roubo? Você tem o momento certo, meu querido. Você tem o momento e a hora certa para você entregar uma profecia. Às vezes você tarda em entregar e Deus está te cobrando. E você sente, é verdade ou não é? Abre a boca, entrega e tu fica aquela agonia. Aí depois ela interpreta, se você não entregar você vai morrer. Aí Deus me diz que eu vou morrer se eu não entregar e ficar passando mal. Eu não te disse nada, é tua cabeça, meu querido. É tua cabeça, não vai morrer não, senão já tinha morrido. Você não é um profeta do Antigo Testamento, amém, amém? Tu pode ficar com dor de cabeça porque você não quis entregar, o problema é teu. Agora, o profetizar fora do tempo é um perigo. Porque você tem que discernir que tem coisas que Deus te revela que não é para entregar ainda. E entregar fora do tempo significa também discernir o ambiente, o que você vai falar. E às vezes as pessoas são mais educadas no dom profético, elas acabam trazendo vergonha para as pessoas dentro da igreja. Em vez de trazer a pessoa um constrangimento, um quebrantamento, a forma que ela fala, da má interpretação, e está falando fora do tempo, que não é momento, e naquela condição, traz infelizmente para as pessoas o quê? Constrangimento, vergonha a pessoa. Profetizar fora do tempo é um grande perigo. Sabe por quê? Fala, por quê? Porque a palavra é rema, ela tem o tempo certo para ser falada. Se ela é para agora, porque Deus agora vai fazer isso. As pessoas, Deus dá algo para ela, aí quer me entregar semana que vem, fala, esquece, meu querido, guarda. Tu já perdeu o momento e o espírito certo, a hora certa para isso. Se o Senhor está se movimentando, o profético tem que estar aqui dentro de acordo com aquilo que Deus está se movimentando aqui. Então é hora de entregar, é de acordo com o movimento do Espírito. Fala glória a Jesus. Aleluia. E às vezes você quer entregar para a pessoa fora do tempo que a pessoa não está nem em espírito para te ouvir. Ela não está nem na fé para te ouvir. Ela não está aberta para te ouvir. Aí tu vai falar, tu já sente o bloqueio na hora, é verdade ou não é? Então não entregue. Não é o tempo. Já passou. Terceiro, erro de falar o que Deus não falou. Esse é um grande problema que as pessoas têm. Erro de acrescentar aquilo que Deus falou, mas ela acrescentou o que Deus não falou. E tudo que você começa a falar o que Deus não falou, você vai minando o seu dom profético. Eu já vi as pessoas perder dons, eram profundamente usados por Deus. Profundamente usados por Deus. Mas elas começaram o quê? A sair da posição da santidade no dom. E deixou se mover por um espírito de religiosidade para mostrar que era profundo, usado. É um espírito que quer visibilidade e as pessoas começam a falar coisas que Deus não está falando. Quem está comigo fala glória a Jesus. Eu pessoalmente conheci um homem muito usado por Deus na profecia. Ele era usado, mas ele corrompeu o dom dele.
Ele corrompeu o dom dele. Ao ponto de um dia a esposa dele me ligar e falar o que ele começou a fazer. Começava a entrar no Facebook das pessoas que curtiam e falar que estaria presente nos cartazes que ele publicava do culto. Pegava o nome, via as pessoas e começou a entregar o nome das pessoas. Mas antes dele cair nesse laço, eu conheci ele na pureza. Porque um dia ele não me conhecia, eu não conhecia ele, nem sabia nem quem eu era. E nem eu sabia quem ele era. Eu estava com meu pai numa consagração. Ele chegou e começou a falar assim, as prosperidades que Deus tinha para meu pai. Aí meu pai começou a se fazer assim, ó. Meu pai é terrível, né? Terrível. Começou a não aceitar. Aí ele olhou para meu pai e falou assim, você quer ver que Deus está me usando para o senhor? Você não está duvidando? Deus manda dizer que está tocando um dos seus filhos. O nome dele é Renato. Ai, então, pá. Deu um tapa no meu pai. Ele, é verdade. Falou assim, na hora. E ele falou, ele é assim, 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 assim. Deus vai fazer dele um grande homem de Deus. E profetizou certinho. Falei, esse homem não conhece nem a nossa vida. E meu pai não tinha nem rede social para ver. Dá glória a Jesus. Amém? Fala, o erro do excesso profético. Pô, Deus te dá para entregar uma profecia, tu dá uma dança de profeta, tu dá mortal, tu roda a cabalhota, tu grita, toca sofá para depois entregar a profecia, pô. Eu falei, eu quero ouvir o que você quer entregar de Deus. Aí fala meia hora em língua para me entregar 2 palavras profeta. É possível. Tu quer que eu interprete? Eu falo, toma cuidado com o exagero. Tu vai tomar uma postulada aqui, hein? Não uma profetada. Então, os exageros. Mas tem pessoa que naturalmente ela é esquisita. Não confunda o esquisitismo com exagero. A gente chama uma pessoa aqui na casa, temos várias aqui esquisitas, que é o lugar mais estranho que tem. Só que tem uma pessoa aqui que é muito engraçada, que às vezes os pastores falam dela, eu vejo para falar dela. É a pastora Yala. A gente estava sentado um dia aqui na mesa com os pastores tomando café de comunhão ali. Aí ela está comendo, daqui a pouco ela fala. Deus vai. E cai para trás. Aí todo mundo ficou olhando assim. A gente achando meio esquisito, mas do nada Deus pegou todo mundo. E Deus começou pela mais esquisita. Mas ela tenta dar uma de comportada, mas não é comportada não. Ela quando solta, fala, rapaz, isso aí que é doutora, meu. Mas é o jeito, mas ela fala um negócio de Deus mesmo, cara. Eu acho que quem é o segundo mais esquisito aqui da casa? Eu acho que é o pastor Marco Antônio, não é não? Oh, mas Deus usa ele mesmo, ué. Ele entrega o mistério de Deus mesmo. Ele fala, ele fala rapidinho a palavra e sai certinho. Eu falei, isso aí mesmo, eu ouvi. Eu ouvi. Então não ligue se ficar mais esquisito ainda, porque a unção profética está aumentando. É desse povo que Deus gosta mesmo, que quer os protocolos da religiosidade, da doutrina dos homens, do bom comportamento. Aleluia. Eu sou muito educado para isso, não se preocupa não. Até você começar a dançar no fogo, tu vai ver só. Fala, educação é boa. Fala para o seu irmão, seja educado. Mas seja ousado. Aleluia. Aleluia. Eu estava lá em cima orando, uma glória assim, de repente uma coisa me desconectou. Eu ouço um vento do Espírito, eu falei, Jesus, o Pentecostes está aqui dentro. Eu falei, quem é o louco agora? Quando ele começou a ser tomado, eu falei, que glória, maravilha, é isso aí mesmo, Jesus. Usa ele, porque ele estava no Espírito mesmo. Aí eu me alegrei, falei, é isso aí, ele está no Espírito. Vocês estão me entendendo? Então, Deus, na área profética, cara, é a área mais difícil de lidar. Porque você vai encontrar esses profetas esquisitos.
E eles fazem parte para contrariar a sua razão, sua educação, tua religiosidade. É verdade, dá glória a Jesus aí, irmão. É verdade, é assim mesmo que Deus usa. E Deus vai usar essas pessoas de maneira inusitada. É só você ver, olha lá, é Deus mesmo. Amém, amém? Mas nós temos que tomar cuidado com aqueles que gostam de exagerar. Esses é outra coisa, você já bate o olho e já sabe. Está no orgulho, está na vaidade. É verdade, não é? Vamos lá, próximo erro. O erro de não ser objetivo. Já falei do excesso, mas às vezes nós damos muito rodeio. Não somos objetivos no que Deus está falando conosco. Às vezes por medo, por insegurança e por falta de maturidade. Você vai entregar um rolo para um pastor e fica, mas é o pai, e rola. Não é objetivo, tu perdeu. Pô, tu quer entregar uma profecia para um homem de Deus maduro. Seja objetivo e vai no foco e fala o que Deus está te falando mesmo. Amém, amém? Seja objetivo com o que Deus está te dando. Amém? A é A, B é B, é onde é, o que é da glória de Jesus Cristo. Sexto, erro de falar de forma imatura. A imaturidade profética. Quando nós não temos maturidade de discernir, de falar, a gente acaba ofendendo as pessoas pelo... Não que a profecia agora está sendo ofensiva, mas o jeito da gente falar. Às vezes você vai entregar uma profecia e sai ar de arrogância de você. Sai ar de orgulho. E às vezes as pessoas resistem você no profético pela sua postura, o seu jeito de se expressar. Então, eu já vi muito isso no movimento pentecostal. A pessoa ia levantar para profetizar, o jeito dela falar fazia a gente se bloquear. O jeito de tocar, o jeito de bater. Às vezes tu vai lá pegar uma profecia, tu coloca a mão na cabeça da pessoa, a pessoa... Irmão, Deus mandou te pegar a profecia. Agora Deus falou, vai lá e coloca a mão na cabeça dela. Irmã, Deus falou para mim colocar a mão na tua cabeça por isso e por isso, por isso. Eu posso? Porque às vezes Deus pode ter mandado você colocar a mão na cabeça de alguém, expulsar um diabo, curar alguém, mas você foi uma forma invasiva. E a falta de maturidade faz a gente ser invasivo na hora profética. É verdade, não é? O profético, ele vai entrar, ele vai invadir, não tem que invadir, falar não tem que ser falado. Mas quando a pessoa é invasiva, é outra coisa. Não é Deus fazendo ele entrar, é ela que está entrando da maneira errada. Que está entendendo a glória a Jesus? Você concorda comigo ou não concorda? Então quando você vai entregar um profeta para a pessoa, toma cuidado com a forma imatura. Porque às vezes você pode machucar uma pessoa. Às vezes tu vai gritar no ouvido da pessoa. Calma, tu está do meu lado, está gritando no meu ouvido por quê? Então manda te dizer. No ouvido dela ainda. Eu não entendi nada, está doendo. Então se está no muito poder, pega-se no ombro de longe assim, mas não chega no ouvido. Você pode machucar. E outra, a maturidade na hora do profético, Deus me deu algo, e é muito pessoal da pessoa, é para revelar algum pecado que Deus está curando e libertando. Se Deus está revelando pecado, Ele está revelando a cura, porque a profecia exorta, edifica e consola. Então não vai falar que é profecia que você está revelando pecado, envergonhando, não tem consolo, não tem transformação. Que é isso? Que profecia é essa? Então quando você vai revelar um pecado, vai no ouvido da pessoa. Fale o que está acontecendo. Fale a solução para ela. Mostre o amor de Deus na profecia e remova ela daquele pecado. Dá glória a Jesus. Aí às vezes a forma imatura faz a pessoa falar alto o problema da pessoa e acaba constrangendo a pessoa. Vocês concordam comigo? E hoje o negócio tá bom. Eita, glória. Tem doutrina aqui na casa. Tem doutrina aqui. Sétimo, fala sétimo. Eu já até falei dos exageros, mas eu estou falando, existe o exibicionismo e sensacionalismo. Desculpe, sensacionalismo. Aqui eu estou um pouco rouco e fica às vezes a palavra engasga, amém? Então a pessoa vai profetizar, coloca a banda na cabeça, coloca um pano na cabeça, coloca isso aqui, quer chamar a atenção de todo mundo, quer ser o centro das atenção. É isso aí que traz um monte de descrédito para a igreja que acontece aí para fora. A falta de educação profética. As pessoas querem ser sensacionalista.
Pô, o cara vai estar no púlpito, estou falando isso para todos. Quem está no púlpito, quem está embaixo, todos. Tem que fazer alguma coisa para exagerar, para chamar a atenção de todo mundo. Só para entregar uma profecia? Quem está me entendendo fala amém? Amém. Dá um rodeio, faz um show, só para entregar um nome e uma coisinha para a pessoa? Exibicionismo. Satanás, ele gosta disso. Isabel adora isso. Contaminar o dom profético. Vocês estão comigo? Então, aprenda a ter postura. Fala para o teu irmão, tenha postura. Fala, profetize com ousadia. Seja destravado. Aleluia. Seja desbloqueado. Mas seja clássico, seja tenha postura. Vou te dar um conselho aqui. Aprenda a ter domínio no dom que Deus te deu. Fala, domínio. Domine o dom que Deus te deu. O espírito profeta é sujeito ao profeta. Então, se é sujeito, Deus te fala algo, aprenda a dominar. Aprenda a interpretar o dom. Aprenda a entregar o que Deus está te dando. Aprenda a usar essa ferramenta que Deus te entregou. Fala, os dons são uma ferramenta. E a ferramenta não é mais importante que o dono da ferramenta. Então a presença é muito mais importante que o dom. Nós não podemos colocar a ferramenta como se fosse um propósito. Não, a ferramenta não é um propósito. Ela vem aqui para cumprir um propósito, para ajudar um propósito. O propósito é que todos conheçam o dono da ferramenta. E o dono da ferramenta não é você, porque o dono é teu, é dele. Dá glória a Jesus. Fala, glória a Jesus. Erro de não reconhecer que você está errado. Aqui é o mais difícil de tudo. É mais difícil que todos os outros processos que eu falei aqui agora. É quando você profetiza, errou e não reconhece que errou. Só teve um na Bíblia que foi 100% no dom profético, na palavra do conhecimento. Do dom profético foi Jesus Cristo. Só ele foi 100%. Todos nós que estamos aqui dentro não somos 100% desse dom. Porque quando o dom da profecia está falando, ele passa pelo filtro daquilo que você conhece de quem ele é. Do seu relacionamento com ele. Da sua interpretação bíblica. Do seu fundamento bíblico. Então preste muito bem atenção. Não acha que o dom ele vem e coloca simplesmente muitas palavras, você fala só o que você está ouvindo. Não é isso. O dom ele te fala palavras, mas ele te dá sentidos que você tem que transmitir para uma pessoa. Então, muito importante você entender o quê? Que o dom ele tem que amadurecer conforme o seu relacionamento com a presença de Deus. Conforme a sua dedicação com a palavra de Deus. Agora, quando você remove a pessoa da palavra, remove a pessoa de uma comunhão perfeita com o amor de Deus, com o conhecimento de quem Deus é, o dom se torna corrompido. O dom se torna insatisfatório, se torna incompleto. Quem está comigo fala glória. Uma coisa simples que eu vou falar aqui. Se você não conhece Deus como seu pai na paternidade, e tem um coração curado na paternidade, você vai profetizar como orfandade, como filho órfão. Então o teu dom é até de Deus, você é até usado, algumas coisas concordamos que é de Deus, mas o que sai de ti, muitas vezes está distorcido. Porque você não compreende o amor de Deus, você não está curado. E às vezes quando a pessoa ela é uma profeta, é uma profetisa do Senhor, e ela profetiza, mas ela está amargurada, ferida, a ferida sai junto, a amargura sai junto no dom. Então, eu já vi na igreja, existia uma missionária, aquela mulher, que mulher de Deus, graças a Deus ela está num caminho muito bom. Que mulher de Deus. Que mulher de Deus. E aquela missionária, quando era da igreja pentecostal, ela era uma das mulheres mais usadas que tinha ali dentro. Missionária Patrícia. Ela, quando levantava para profetizar, irmão, tu podia ficar todo mundo em silêncio, porque era clássico. Ela, missionária Márcia e missionária Andréia. Quando aquelas três mulheres, elas profetizavam na igreja, irmão, aí pensa o temor e o respeito que dava de ver a coisa mais linda. Ver a pessoa jogando no chão, chorando. No chão, chorando.
Mas todas as vezes que tocavam nas raízes, que elas tinham feridas, e quando elas eram usadas, você observava que saiu o ar de juízo, más interpretações e excessos. Embora eram usadíssimas, mas hora ou outra elas tropeçavam e acabavam envergonhando as pessoas. E revelava adultério de pessoas dentro da igreja. E revelava na cara da pessoa. Mas você nunca mais via a pessoa dentro da igreja. Deus revelou, mas a interpretação e a raiz que elas tinham, porque dentro da casa delas também tinha o mesmo problema. E os maridos delas não eram nem dentro da igreja, só uma que o marido era dentro da igreja. Então, elas faziam que aquilo que acontecia com elas saiu no dom através dela para que outras pessoas, infelizmente, eram envergonhadas por causa daquilo que era o problema delas. Então, se você tem um problema na sua alma, você pode ter certeza, toma cuidado com os principados e os demônios. Porque você pode ter o dom, mas não significa que você vai ter controle 100% se você não estiver curado. Se você não estiver ajustado à verdade, ter uma vida de meditação na palavra, se o seu dom não estiver apurado nos valores corretos, você vai distorcer e você pode perder o dom do Espírito Santo. Não que ele vai sair de você, mas vai sendo bloqueado, você vai perder a influência, a força desse dom na sua vida. Quem está comigo da glória, Jesus? Vou tentar pregar, vou tentar, amém? Com a voz bem cansada, mas o Senhor me deu uma promessa aqui hoje. Fala glória a Jesus Cristo. Então, aprenda a reconhecer quando você estiver errado. Errado no quê? Errado que você falou não foi de Deus, errado na forma que você falou, errado nas suas expressões, errado porque você profetizou no tempo errado. Então, pronto, se tu errou, arrependa-te, peça perdão e continue profetizando. Fala glória a Jesus. Nono erro. Erro da contradição profética no ambiente. Já viu aquela história? Quem já veio do mover pentecostal aqui? Quem foi da bleia do pentecostal? Quem é de igreja pentecostal? Levanta a mão para mim. Agora passa a mão. Quem já veio do mover pentecostal? Levanta a mão, das igrejas pentecostais. Só isso, não é possível. Então tá bom, graças a Deus, tá bom, não. O mover pentecostal, ele tem seus benefícios. E foi muito benéfico para mim. Porque eu aprendi com o erro, mas eu recebi muita coisa boa ali dentro. Foi a parte da minha vida essencial para o que eu sou hoje. E eu não perdi nada daquilo, está em mim. Amém, amém? Agora escute o que eu vou ensinar para você. Escute muito bem. Anota aí, nono erro. O erro da contradição profética no ambiente. Acontecia que quando há pessoas, às vezes, que tem dentro de uma igreja, são profetas, e esses profetas brigam, ou tem rincha, sabe o que acontece? Um profetiza, o outro vai lá e desmente. É o que eu mais vi no movimento pentecostal. A pessoa vai lá e profetiza para a pessoa uma coisa, a outra levanta e profetiza outra coisa, contradição. Deus está outro tipo de contradição. Deus está falando aqui uma coisa para o profeta da casa e o outro está profetizando uma coisa que não tem nada a ver com o movimento aqui dentro. O que eu admiro, graças a Deus, que meu pessoal, essa graça, a fundamentação, nós temos um rio profético, o Espírito profético. Tu vê quando eles abrem a boca para profetizar, falar uma coisa para mim, todos falam do mesmo ponto, da mesma coisa. Vê no mesmo ambiente profético. É isso que é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Eu não tenho contradição profética com eles. Então, quando eles bebem da mesma espírito de revelação, estão na mesma fundamentação profética, nós andamos na mesma direção. É extraordinário. Fala, toda igreja que tem contradição profética já está falida. Aí está os profetas profetizando contra o pastor da igreja. Contradição. Aí o pastor da igreja toma uma decisão, vamos fazer isso aqui, levanta 10, 5 profetizando o contrário, não é de Deus. Aí tu vai ver, tem comunhão com o pastor? Não tem. É intercessora do pastor? Não é. Fala, não podemos cair em contradição profética. Quem está comigo fala amém. Amém. 10º. E o pior erro que você pode cometer é esse. Profetizar aquilo que não está em acordo com a palavra de Deus. Nunca faça isso. Por isso que você precisa conhecer as Escrituras.
Senão você vai fazer das suas experiências, das suas visões, você vai falar que isso é de Deus. E vai entregar coisas que o que eu mais vi na igreja foi isso. Pessoas profetizando o que não está de acordo com a palavra de Deus. Fala, temos que profetizar o que está em sintonia com a palavra. Então Deus, ele não vai contra o que ele é, que o seu caráter é a sua palavra. Então toda profecia que vai contra o que a Bíblia diz, não pertence ao Espírito Santo. Isso é do espírito humano falando, não é o Espírito de Deus falando. 11º erro. O erro de profetizar segundo as suas próprias emoções. Aqui é terrível, né? Pode até falar o que está de acordo com a palavra de Deus, mas está falando sobre as suas próprias emoções. É a pessoa que acha que é Deus que está usando e não é Deus, é as emoções dela. E elas falam coisas até boas, mas dentro disso pode nascer espírito de adivinhação. E um dia eu vi isso acontecendo. Eu vi uma pessoa na igreja onde nós éramos, quando era jovem, e essa missionária, era uma missionária igreja, ela às vezes era usada, mas ela começou a dar uma de profeta. E o pastor permitiu ela, porque ela dava dízimo na igreja. Ela dava dinheiro. Sabe o que aconteceu? Quando ela começou a profetizar, virou a chacota da igreja. Eu, os jovens, todo mundo. Eu, propriamente, não sou de chocar da pessoa, mas eu sentia vergonha. Eu vi os jovens rindo. Todo mundo da igreja ficava rindo da mulher. Até o pastor ficava assim. Caiu. E feio. Ficou brincando com o dom profético. A mulher ficava profetizando as emoções e fazia. Ela chegava para profetizar para as pessoas. E ela tinha um jeitão engraçado. Tu sabe, né? Tu sabe, né? E todo mundo ficava olhando. Deve ser o quê? É isso aí mesmo, tu vai ver só. E todo mundo ria, só falava essas besteiras. Ficava brincando. Não tinha nexo, lógica, consenso nenhum do espírito ali. Isso virou uma brincadeira dentro da igreja. Erro de pronunciar uma palavra profética destinada a outra pessoa e acabar falando uma palavra que Deus te dá. E você falar essa palavra com outra pessoa que Deus te revelou de uma pessoa. É um dos grandes erros que as pessoas cometem. Deus revelou algo da vida de uma pessoa para você. Entregue para a pessoa. E não seja um fofoqueiro profético. Você sabia que dentro da igreja está cheio de pessoas dando trote e fofoca profética? Deus revela uma coisa para uma pessoa e a pessoa é de Deus mesmo, ela acessa. Aí fica falando da vida da pessoa que Deus revelou para outras pessoas. Sabia que Deus me revelou que aquela pessoa está assim? E vai falando. Rapaz, Deus bem me revelou do pastor isso. E vai falando para todo mundo. Aí daqui a pouco está sofrendo juízo e não sabe por quê. É verdade ou não é? Então, quando Deus te dá uma palavra, aprenda a ter zelo dessa palavra e ter uma aliança com o Espírito Santo. Guardar os seus lábios de você não ficar falando para outras pessoas o que Deus te revelou delas, de outras. Amém, amém? Fala, eu estou proibido de ficar dando profecias para pessoas que não tem nada a ver com a profecia. Então, se a pessoa não tem nada a ver, por que você vai ficar falando da vida da pessoa? Se Deus te revelou, fale com a pessoa. Dá glória a Jesus. Quem já passou um constrangimento assim? Levanta a mão. Que alguém falou de você, que outra revelou de você. Levanta a mão. Aí. Isso é chato, é verdade ou não é? Agora, se for coisa boa, você pode falar. 3 esferas do profético. 3 esferas do profético. A esfera do dom da profecia. A primeira, ela vem para, anota aí, edificação, consolação e exortação. Isso aqui é bem rápido, tá? Estou passando rápido. Segunda esfera do ministério profético. Fala, ministério profético. Fala, instrução, ensino, correção, direção e predição. Então, a primeira esfera do profético é o dom da profecia. Segunda esfera do profético fala ministério profético. Terceira esfera do profético, ministério do profeta. Só para não parecer, porque eu vou entrar no ministério do profeta. Fundamentação, impartição, o profeta ele fundamenta, ele imparte,
Fala advertência, direção, correção, juízo. Essa é a autoridade do profeta na esfera profética. Apóstolo, quem está no dom da profecia tem autoridade para trazer juízo? Não! É contra a Bíblia. Edificação, consolação, exortação. E exortar não é juízo, é chamar para perto, é falar francamente, é abrir o que a pessoa precisa ouvir, seja para o lado bom ou ruim. Deus está falando com a pessoa, mas está trazendo ela para perto, da glória de Jesus. Amém, amém. Tu já quer ir para o fogo? Já ou você quer um pouco de fundamentação aqui? Posso colocar um pouquinho de lenha em você primeiro? O ministério do profeta, ele faz o quê? Ele fundar? Fala, ele transfere. Ele adverte. Fala, ele direciona, corrige e traz juízo. A profecia, sua diversidade de manifestação pode proporcionar tanto correção como advertência dentro do ramo, dentro do ministério profético e dentro do ministério do profeta. Ministério profético. Pré-requisito, anote aí. Quem aqui tem ministério profético? Levante a mão para mim. Quem não entende o que é ministério profético? Levanta a mão para mim. Não, seja sincero. Quem não entende o que é ministério profético, levanta a mão para mim. Só vocês não entendem? Então vou começar a fazer uma pergunta aqui então. Já que vocês não levantou a mão, vou fazer uma pergunta para a senhora. O que é ministério profético? Então por que você não levantou a mão? O que é ministério profético? Quem não entende o que é ministério profético, levanta a mão para mim. Ok. Então, só algumas pessoas não entendem. Então, a maioria que entende o que é ministério profético. Então fala para mim 3 coisas. Alguém fala 3 coisas que o ministério profético faz. Alguém levanta a mão e fala para mim. Você que entende. 3 coisas. 3 coisas. 3 coisas. O que o ministério profético numa igreja faz? Levanta a mão e fala para mim. Fale 3 coisas uma pessoa só. Se você entende. Oi? Traz o céu para a terra. Mas o quê? Eu falei para vocês na fundamentação, você não viu. Na esfera profética. Eu já falei as coisas que ele faz. Você viu como você não presta atenção? Aqui, ó. Instrução, ensino, correção, direção e predição. Agora, quais são os requisitos para você entrar no ministério profético? Como você sabe que você está sendo chamado para dentro do ministério profético? Primeiro, se você não tem o dom da profecia, você não é chamado para isso. Você tem que primeiro ser experimentado e passar pela esfera do dom profético. Você tem que aprender a profetizar, a discernir. Amém, amém? O falar em línguas é muito importante para quem está na dimensão do dom profético. Fala, não existe profecia. Fala, dom da profecia sem o falar em línguas. Não existe. Ninguém aqui pode dizer que recebeu o dom da profecia se você não tem o dom de línguas. Está totalmente errado. Você depende do dom de línguas para interpretar a própria profecia que você vai entregar. E as próprias línguas em si, elas são proféticas. E a maioria das coisas que você está profetizando, elas vêm através da língua que você estava falando. Quem está comigo da glória a Jesus? Então lá, pré-requisito para o ministério profético. Anota aí, número 1, ter dons proféticos. E quando eu falo ter dons proféticos, não é porque você tem o dom da profecia que você é chamado para o ministério profético. Você vai ter que ter discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, línguas, interpretação de línguas, dom da profecia. É o pré-requisito para você começar. Esse é o pré-requisito 1. 2, ter a unção de libertação. Fala, o ministério profético, ele é levantado para ser libertadores. Porque se você tem um dom de discernimento de espírito, provavelmente não, pode ter certeza que eu vou te falar. Você é chamado para libertar as pessoas dos demônios. Porque o dom do discernimento de espírito faz você ver os demônios, faz você ver os anjos, faz você discernir o Espírito Santo, faz você discernir e ver o próprio Senhor.
Fala, discernir é ver, ouvir, sentir, cheirar. Quando você tem um dom de discernimento de espírito, você vai nos sonhos ver os demônios e o nome, os anjos. Os seus sonhos mudam de dimensão. Ai, 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 ai. Você quer saber desse mistério? Quer ou não quer? Todos que recebem o dom da profecia e discernimento de espírito, o próprio sonho já é dimensão do seu espírito trabalhando nos dons. Em sonho eu via profetizando para as pessoas, de fato era aquilo. Depois eu fui e entreguei para a pessoa e era exatamente aquilo. Em sonhos eu via os demônios que estavam atuando na casa de pessoas que eram da igreja. E até hoje eu vejo normal. Isso para mim hoje é muito mais aberto ainda. Mas é o discernimento de espírito trabalhando com o meu espírito quando eu estou dormindo, mas meu espírito continua trabalhando. Deu para entender ou não deu? Pegou a chave? Quando você tem o dom da profecia, os seus sonhos se tornam mais proféticos. Para a glória. Porque nós temos na nossa mente que um dom, ele só faz uma coisa na igreja. Não, um dom, ele abre dimensões dentro da natureza do teu espírito. Ele faz com que o seu espírito trabalhe de forma diferente, perceba as coisas de forma diferente, interaja com o reino de Deus de forma diferente. Então quando você recebeu, pode ter certeza que eu vou falar aqui, recebeu o dom da profecia, você é outro crente. O que o dom da profecia faz na vida de um crente? Não através dele, fala na vida de quem recebe. Fala comigo, quem recebe o dom da profecia, acelera o seu crescimento espiritual. Irmão, quando eu recebi o dom da profecia, eu fiz assim, a minha vida. Porque quem recebe o dom da profecia começa a ouvir a voz de Deus no dom. Isso aumenta a sua fome, a tua sede, aumenta a tua alegria espiritual. Te dá mais fome para buscar mais de Deus. Quem recebe o dom da profecia começa a ser usado por Deus, isso levanta a sua fé. Quem recebe o dom da profecia começa a ter mais acesso aos mistérios espirituais. Ela começa a conhecer mais sobre o reino espiritual. Quem quer receber o dom da profecia? Por isso que Paulo diz, olha, que todos ainda, muito mais que todos, profetize, busque o dom de profetizar. Porque ele sabe que toda pessoa que recebe o dom de profetizar, ela começa a ter mais interpretação do mundo espiritual, da glória a Jesus. Posso continuar? Pré-requisito do ministério profético, porque hoje pessoas vão ser ativadas no ministério profético. Você não pode ser um profeta, uma profeta de ofício. Mas provavelmente você é uma profetisa. Provavelmente você é um profeta do ministério profético, mas não profeta do ofício profético, do profeta. Só que você tem que ser reconhecido. Tem muitas coisas que não fluem na vida de muitos que estão aqui dentro, porque você não tem reconhecimento da tua igreja. Você é embargado do mundo espiritual. E não adianta contrariar o que eu estou falando. Você pode funcionar às vezes, você pode funcionar fora da igreja. Mas se não tem reconhecimento profético, quem você é, você não cresce naquela área, você fica estancado, você fica bloqueado. Há um limite que você não passa. Quem está me entendendo fala amém. Hoje pela madrugada, Deus me revelou uma pessoa aqui da igreja. E o Senhor falou assim, ela é minha profetisa. Ela é a minha profetisa. Eu levantei ela para isso. Eu falei, que maravilha, Deus fala assim comigo. Quem está entendendo fala glória a Jesus. Vamos lá. Terceiro, ter dons de curas e alguns até de milagres. Fala o ministério profético. Fala o ministério profético. Exige que viemos buscar a cura. Os dons de cura até de milagres. É um dos pré-requisitos, mas não quer dizer que você vai ter esse dom, que você é impedido de entrar no ministério profético. Estou te falando, um dos requisitos é que você busque o dom de cura, porque você vai ser usado em palavras de sabedoria e conhecimento. A unção de cura tem que fluir de você, da glória a Jesus Cristo.
Deus vai te usar para curar os enfermos dentro da igreja. Unidade e santidade. Toda pessoa que entra para dentro do ministério profético, para a esfera profética, tem que ter unidade com a igreja e tem que buscar uma vida santa. Porque ela tem influência, ela tem acesso, ela tem muita autoridade, é uma autoridade muito forte. Então, se a pessoa não tiver unidade com as pessoas, ela arrebenta uma igreja inteirinha. Jezabel entra, toma a igreja. Fala, o ministério profético, ele é glorioso, mas ele é perigoso. Por isso que muitas igrejas preferem não ter esses dons operando, porque os pastores não sabem administrar essas pessoas. E às vezes tem pastores que são homens de autoridade ungidos, mas eles não conseguem entender quem tem a natureza profética, porque eles não foram ensinados a isso. Então quando se levanta dentro da igreja, profetiza, os profetas dentro da igreja, esses pastores resistem a essas pessoas. Quem está comigo, dá glória a Jesus? Resiste porque parece que está competindo com ele, é verdade ou não é? É ou não é? Então aprenda o princípio. Um grande pré-requisito para ter o ministério profético da igreja é que o ministério profético deve estar unido ao ministério pastoral. Ele não é maior do que o pastoral. Ele é o ombro do pastoral. Tem que andar lado a lado, da glória a Jesus. Porque o ministério profético, ele é para auxiliar a igreja na sua proteção, na sua nutrição, no seu crescimento, na sua libertação. Ele não é para competir com o pastor. Não é. Já ficou muito claro para a gente aqui dentro que a ausência de um pastor, ela derruba uma igreja. As pessoas não aguentam, elas precisam de um pastor. Elas não vivem de profecia, elas vivem do alimento de um pastor. Na glória a Jesus. Quem está comigo fala glória a Jesus. Espírito de sabedoria e revelação aguçado. Fala, quem está no ministério profético tem que ter o espírito de sabedoria e revelação. Ok, e por último, que é o mais essencial, que ativa todos os pré-requisitos que eu te falei, o quinto pré-requisito é ter uma vida de oração. Se entrou para o ministério profético, bem-vindo a uma vida profunda de oração. Na verdade, para você entrar, tu tem que ter uma vida de oração. Porque não se sustenta ministério profético se não tiver uma vida rendida em oração. Se tem um ministério que exige uma vida profunda de oração, é o ministério profético da igreja, da glória a Jesus Cristo. Fala, estou na escola profética. Anote agora aí. Tem que ser rápido, são 12:20 já. Fala, o ministério profético é para, número um, aconselhamento profético. São dotados de sabedoria e discernimento para dar ao ministério, como a igreja, instruções vitais para ajudar o crescimento e maturidade da igreja. Fala, são conselheiros espirituais. Quem é do ministério profético que já tem esse ministério na tua vida, fala, eu sou uma conselheira, eu sou um conselheiro profético. Pode falar. Fala, isso aí. Precisamos do conselho profético de vocês. Deus te dá uma palavra de conhecimento, de sabedoria, tu revela uma coisa para falar para a igreja, para a pessoa, você tem que dar o conselho. Nós necessitamos extremamente, as igrejas, de concílio e de pessoas dentro do ministério profético. E se Deus me dá graça hoje, eu vou separar do meu ministério hoje muitas pessoas para o ministério profético aqui dentro. Vocês têm que ter comunhão, porque se vocês não tiverem comunhão, o diabo ele pode trazer grande destruição. Fala, ensinamento. O ministério profético da igreja é levantado para ensinar as pessoas sobre o mover sobrenatural, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a vida de oração e sobre ensinos na área profética da glória a Jesus. Então, está no ministério profético? Ensine isso à igreja, pastor. É o seu dom? Então ensine. Está dando para entender aqui dentro? Já estamos encaixando uma nova orientação do ministério, se você está prestando atenção. Ministério profético, eles trazem correção para dentro da igreja. Através do seu testemunho de fidelidade e santidade, eles ganham influência e autoridade para corrigir, disciplinar e ajudar as pessoas a alcançarem a sua libertação e a sua santificação. Repete comigo, direção. O aconselhamento é aquilo que no dia a dia nós vamos fazendo aqui dentro do ministério profético na igreja. Mas
Direção. Quando eu falo direção, é o seguinte: se eu chamo meu pessoal, meus pastores, o pessoal do ministério, vamos orar comigo porque eu tenho uma causa para ser vencida. Vamos buscar uma direção. Então, os conselheiros proféticos, pessoas que têm, dotado do dom profético, elas vêm com a revelação, elas vêm com o discernimento que elas têm para trazer uma solução para aquele problema ou uma nova direção para aquilo que o líder está convocando vocês para nos ajudar. Fala, glória a Jesus. E o que significa a predição que eu falei para vocês? Predição detém uma habilidade de expressar graça e autoridade, além de apresentar a maturidade necessária para prever os acontecimentos para o futuro, como para revelar a vontade de Deus em períodos específicos. Fala, predição. Então, o ministério profético faz o quê? O profeta faz isso constantemente, mas o ministério profético vai trazer uma predição para a igreja. Significa que está chegando um tempo que é necessário a igreja vigiar, porque virá assim, 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 vai acontecer um vento assim, 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 e Deus manda dizer, abre um jejum de 21 dias, faz isso, 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 porque foi revelado. Predição, fala o que está para acontecer, e está falando o que temos que fazer para vencer. Fala, toda vez que tem uma predição, temos que ter uma condição de nos preparar para isso. Então, se você está falando algo que está para vir, está prevendo algo profético, profeticamente, que está chegando um vento na igreja, então fala o porquê esse vento. Como se preparar para esse vento. É importante para vocês que estão ensinando? Amém. É importante para vocês que estão ensinando? Amém. Ok. Ministério do profeta. Vamos lá. Vamos tirar dúvida de todo mundo aqui. Quem tem dúvida do que o profeta faz? Levanta a mão para mim. Não, você quer ver? Vamos mudar tudo agora. Quem tem dúvida sobre a diferença entre o profeta e o apóstolo? Só os pastores têm dúvida? A igreja não tem dúvida disso? Ou você nunca pensou sobre isso? Quem nunca pensou sobre isso, levanta a mão. Aí, tá vendo? Quem tem curiosidade de saber mais sobre o ministério do profeta? Pelo amor de Jesus Cristo. Quase que eu acabo agora e vou embora. Se tu está numa ativação profética, não tem um desejo por conhecer as coisas proféticas, meu querido, tu está um lugar errado. Por que tu veio aqui? Quem quer saber o que o profeta faz? O profeta profetiza? Você tem certeza? Só o profeta profetiza? Deus usa algumas mulinhas às vezes, tá? Então tem pessoas que não tem nem o dom, mas às vezes elas são usadas por Deus para falar uma verdade para você. Elas não falam, ele não fala, mas elas estão sensíveis e elas vão falar uma palavra de Deus para você. Mas é verdade, né? E Deus usa mesmo. Usa para falar com a gente. Fala, glória a Jesus. Hoje aconteceu uma coisa engraçada no trânsito. O bispo Doug estava dirigindo um carro, eu estou sentado no lado do carona, aí chega um menino, que não dá nem para ver o rosto, ele já estava com uma placa assim na frente, assim, ó, pedindo alguma coisa, dinheiro por alguma coisa. Não dá nem para ver o rosto dele atrás da placa. Eu abri assim o negócio do carro, falei, dá para ele, abre a janela. Aí chegou um menininho sorridente assim, aí recebeu uma ajuda ali, né, uma ofertinha. Aí ele ficou olhando assim, rindo, e falou, e ele parece com Jesus, olha lá. Aí o Lima começou a rir, eu falei, galera. Eu falei, na porta, olha, porque menos esperava falar uma coisa dessa, você fala isso do sinal. Caraca, aí falou que eu parecia com Jesus, falei, que elogio, falou, ganhou meu dia, falou, tu ganhou teu dia, apóstolo. Eu falei, eu falo sobre ele, eu sou mensageiro dele, eu falei pra ele. Eu sou mensageiro de Jesus. Amém, amém. Pré-requisito para o ministério do profeta. Vou te falar umas 50 coisas aqui agora. Tu quer ouvir mesmo? Tu quer ouvir? Então começa a contar. Número 1. Ter dons proféticos, principalmente para ter sabedoria e conhecimento. Ter a unção de libertação. Ter dons de curas e de milagres. Humildade, santidade, conhecimento da dimensão da glória.
Pegou feio agora, né? Pegou um montão, né? Não conhece a glória de Deus, quer falar o quê? Fala, os profetas conhecem a dimensão da glória. Eles operam na dimensão da glória. Meu filho, um profeta que não está na dimensão da glória, ele vai ser triturado pelo diabo. Ele é odiado pelos demônios. E só tem uma forma de você suportar o dom, o ministério do profeta, se você vive na dimensão da glória. Senão você não suporta isso. Tu vai ver diabo o dia inteiro te perturbar na tua casa. E eu, quando estava sendo treinado, eu transitei do dom profético, ministério profético, do ministério profético, eu rompi para o ministério do profeta. Mas demorou anos. Demorou anos. Anos. Passou-se de 12 a 13 anos para mim poder aprender sobre isso. Paulo passou aproximadamente 14 anos sendo preparado para ser apóstolo. Depois da sua conversão, ele ficou 14 anos na Arábia. Ele ficou em Antioquia, entre os profetas e apóstolos, aprendendo a ser um profeta para ser depois um apóstolo. Ele era um grande mestre. Ele foi ungido, consagrado a apóstolo. Vou fazer a escola apostólica ainda, vai chegar, tá bom? Agora escute, que eu vou ensinar para vocês. Você vai transitando, ninguém, a não ser o caso de pessoas específicas, como João Batista, já nasce consagrado a profeta. Alguns casos, a pessoa já nasce no ventre a ser profeta, já desde ventre, está dentro da natureza. Existem os profetas que carregam desde o ventre da mãe a natureza de ser um apóstolo, um profeta. Ele já nasce com isso. Outros herdam no decorrer da vida, que não tinham chamado para isso, não tinha natureza para isso, nem desígnio para isso, mas pela obediência e muito sacrifício, essa pessoa conseguiu entrar na dimensão e recebeu para ser o legado de ser um profeta na terra. Dá glória a Jesus. É um dos dons mais maravilhosos que existe na vida, é esse. Amém? Bom, eu falei que tem que ter a unção de libertação. Não existe profeta se ele não tiver autoridade para expulsar demônios das pessoas. E eu não estou falando de qualquer tipo de demônio, porque se há demônio, todos podem expulsar aqui dentro. Nós estamos falando de expulsar principados, tronos, arrancar fortalezas, coisas muito profundas da vida da pessoa. Dá glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Quinto requisito: espírito de sabedoria e revelação e poder. Fala, espírito de poder. Fala, todo profeta, ele é dotado do espírito de poder. Então pronto. Porque ele tem que se mover no poder. É obrigatório um profeta se mover no espírito de poder. Nunca vi na Bíblia um profeta que não tem poder. É ou não é? Porque o poder do profeta é para manifestar sinais, para provar que Deus está com ele. Ele carrega o movimento do Espírito sobre ele para impartir a unção do Espírito. Por isso que ele tem que ser dotado do poder do Espírito Santo. Da glória a Jesus Cristo. Vamos lá. Ser dotado da unção de ensino e ser integral no ministério. O cara quer dizer que é profeta e trabalha lá na Santa Cruz. Diz que é profeta, estou falando profeta de ofício. Aí fica mais engajado na empresa que dentro da igreja. Profeta tem que ter ministério integral. Então, isso não é profeta. Que profeta é esse que não larga tudo para seguir Jesus, meu querido? Pelo amor de Deus. Fala, todo profeta de ofício, todo apóstolo de ofício, é obrigatório que ele viva 100% para o reino de Deus. Não só isso, todo pastor de ofício. Estou falando aquele que está dirigindo uma igreja. Ele não pode trabalhar no lado secular. Pastores auxiliar, tudo bem. Mas o pastor líder, não. Não existe isso. Vai acabar com a vida dele, vai acabar com as ovelhas. Vai sempre ter problema muito sério na vida deles. Vocês estão me ouvindo? Na verdade não é? Está sendo interessante para você que eu estou falando? Não. Então vamos lá. Componentes do ministério do profeta. Anota aí, componentes do ministério do profeta. Número 1, fundamentação.
Então ele fundamenta, estabelece através da sua autoridade para promover o movimento espiritual e o funcionamento do profético na igreja. Fala, os profetas vêm para ativar dons proféticos, estruturar o ministério profético, levantar profetas e partir. É isso que o profeta faz. 2, transferência e ativação. Já falei já. Eles vão trazer a impartição profunda, vão ensinar vocês a se mover nos dons, vão ensinar vocês como os dons operam e vão te dar um acesso, eles vão ministrar em vocês, para abrir isso em você. Da glória a Jesus Cristo aí. Fala, advertência. Então, quando fala advertência, nós falamos ministério profético. Ele vai prevenir a coisa, fala, ele vai prevenir, prever. Fala, o profeta vai trazer a advertência. Então, segura aí. Possui a capacidade e a legitimidade para admoestação, convocação e aviso referente ao ministério da igreja. Ele pode parar a igreja inteira, porque ele tem autoridade para isso. Então, se chega um profeta na casa, pastor tem que reconhecer que o profeta está na casa. Não estamos falando de profetas ali, profetinhas. Estou falando o profeta. Se chega uma autoridade, um pastor se convida um profeta para chegar na casa, tu pode ter certeza, se Deus tomar ele, tu respeita, hein? Tu respeita que não adianta se você convidou, se esse homem chegou, ou ele é enviado por Deus dentro de uma igreja, e ele é um profeta, queira ouvir ou não, a igreja inteira vai parar. Agora, quem tem um dom profético não tem essa autoridade. Por isso que alguns morrem, não suporta. Quer fazer uma coisa que está fora da sua autoridade, daqui a pouco está caindo. Quer exortar o pastor, quem tem um ministério profético, vai lá, quer envergonhar, quer exortar o pastor, daqui a pouco está caindo. Porque você não tem autoridade para fazer isso. A não ser se você tiver a permissão dele para você fazer. Dá glória a Jesus. Amém? Fala, direção. Então, o profeta vai trazer direções que Deus está revelando para ele. Fala, correção. Ele sim, ele vai chegar para alguém que está tendo um problema. Tá aqui. O pastor, vem cá, desce. Vamos conversar. É isso que eu faço quando eu chego a algumas igrejas. Pastor, senta comigo. Assim está acontecendo na tua igreja. Ele, é verdade. Vamos corrigir esse negócio aqui. É isso que o profeta faz. Predição, como o ministério profético, fala juízo. Jeremias 31:8. Assim como os vigiei para arrancar, despedaçar, para derrubar, destruir, trazer desgraça também, para vigiar, para edificar, plantar, declara o Senhor. Então, se o profeta ele vem com uma palavra de juízo, ele tem essa autoridade de arrancar, desarraigar, destruir. Ele tem a autoridade para também edificar, plantar e construir. Dá glória a Jesus. Então, se uma igreja não houve um alerta de um profeta, o juízo vem. Porque ele tem essa autoridade para trazer juízo. Fala, todo profeta tem a autoridade para trazer juízo para a terra. É o ministério do profeta. Ele é porta-voz de Deus. Dá glória a Jesus Cristo por isso. Posso começar? E o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou te dando algo pautado. Pautado. Quando você for fazer parte da escola, a EFAP, de ativação profética, aí você vai sentar e você vai aprender coisas que, aqui ó, nem se compara o que é uma escola aberta para as pessoas. Aqui é uma pregação curta, objetiva, mas muito bem pontuada para você entender. Dá glória a Jesus Cristo. Está sendo bom para vocês, não está? Então quando você está ensinando, eu sei que é normal as pessoas distraem um pouquinho, porque é chato. Para alguns é chato. Amém, amém. Quando você está pregando fogo, é mais avivado, ele é mais dinâmico. Mas o ensino, ele é mais metódico, ele tem que ir mais parado, tem que fazer você assimilar o que eu estou falando. Fala, glória, glória. Número 1. Essas são as características mais revelantes de um profeta para o terceiro milênio. Fala, nós estamos numa era agora. O terceiro milênio. Fala, o tempo que precede os maiores movimentos proféticos na terra. Segura. Para ser profeta nessa era.
O profeta e a sua unção derrubam os reinos das trevas, os reinos demoníacos. Fala, profetas são levantados para destruir as forças do império das trevas. Eles têm que arrancar de um lugar de uma igreja de localidade. 2. Trazer a revelação da palavra e os propósitos de Deus. Meu filho, vai na Bíblia que eu não tenho tempo de fazer tudo versículo, ler um versículo para você aqui dentro. Só você abrir Jeremias, só você abrir a Bíblia que você vai mais ver versículo bíblico disso. Eu vou falar pautadamente para você bem rápido, amém, não? O que é trazer a revelação e a palavra de Deus rema para uma aplicação dentro do tempo que nós estamos vivendo? Nesse tempo agora, nós precisamos de profetas para ouvir o que Deus está falando e ajustar a igreja numa direção que Ele está ordenando. Da glória a Jesus. Fala, esta é a função tanto do profeta quanto do ministério profético da igreja. Temos que ouvir o que Deus está falando. Vamos lá. A sua unção constrói e edifica o corpo de Cristo para o ministério dos últimos dias. Ouvir a palavra de Deus e dar início ao movimento do Espírito de acordo com aquilo que Deus está chamando. Afirmar a identidade de cada membro do corpo de Cristo através da profecia, o que eu mais faço aqui. O que eu mais faço quando eu estou ministrando as pessoas agora. Eu afirmo o que Deus tem na vida dela através do que Deus me fala para falar para ela na hora. Tem pessoas que é muito rápido, tem pessoas que é um pouco mais profundo, tem pessoas que Deus me dá detalhadamente, mas é dinâmico, amém, amém? Fala, o profeta ele tem que afirmar o desígnio profético das pessoas. Profetas e apóstolos, eles trazem um grande movimento de adoração. Fala, se é profeta, se é apóstolo, será profundamente tomado pelo espírito de adoração. Já reparou quando eu estou aqui no movimento, aqui, meu filho? Eu fico doido, dá vontade de pular, pegar o microfone com vocês. Pega esse negócio. Porque quando está na unção profética, o profético, irmãos, ele é uma arma de guerra. Ele movimenta os céus e terra. O profético dentro da adoração profética é violento. Então, o ministério de adoração, presta atenção. Quando vocês estão aqui, às vezes as pastoras estão aqui, elas estão tomadas no profético. Na hora da adoração. Então elas fazem a adoração profética. E tem que fazer esse movimento. O que nós fizemos aqui hoje, essa manhã, foi a adoração profética. Aí depois entrou a pastora Monique e derrubou nossas guerreiras e acabou. Acabou. Amém, amém? Posso continuar? Não. Vamos lá. Fala, confirmar a palavra de Deus no coração de uma igreja. Consolar, exortar e liberar o povo de Deus para os novos ciclos. Liberar a unção de guerra espiritual estratégica. Fala, profetas, quando entra na guerra, vão trazer estratégia de guerra. Vai liberar uma unção de guerra e essa unção vai cair daqui a pouquinho aqui nesse lugar. E eu trouxe a espada para trazer uma espadada em você. E eu tinha uma visão de manhã, leva a sua espada. Eu falei, ei, glória. Mas eu não comecei a pregar ainda para você não, tá? Só estou te ensinando. Você quer a glória ou não quer a glória? Você gostou da minha espada? Quer sentir o peso dela na sua cabeça? Se você não vigiar, hoje eu vou te dar uma espadada. Eu estou armado aqui hoje. Você imagina Davi, um guerreiro, irmão? Andar com a espada que era de Golias? Você consegue imaginar um profeta guerreiro? Você consegue imaginar isso? Ele tinha autoridade para profetizar e ainda passar a espada na cabeça de quem era rebelde? Tu já pensou, Deus me desse essa autoridade aqui hoje, mano? Elias passou a navalha, passou a espada no pescoço do falso profeta, cara. Que pena que Deus não dá. É rolar muita cabeça de profeta na nação, não ia? Ué, mas se a unção de Elias é para isso, é? É para cortar a cabeça de falso profeta? Fala, glória a Jesus. Fala, a espada do Espírito.
é para cortar a cabeça dos demônios e não a orelha dos meus irmãos. Agora escute o que aconteceu ontem, talvez você não percebeu que é a unção do profeta. Quando a unção e o profeta no ambiente, ele vai liberar sobre vocês a unção de guerra. Porque não tem pessoas mais habilidosas do reino espiritual do que os profetas e apóstolos na guerra. São os maiores guerreiros. Fala, se é profeta, tem que ser louco na guerra. E vai liberar um movimento de batalha espiritual. Vai ensinar as pessoas a guerrear, a derrubar demônios, a pegar a sua própria libertação. Dá glória a Jesus aí. Aleluia! Profetas vai trazer a unção de conquista e vitória para a igreja. Ele vai remover o espírito de derrota. Fala, o ministério do profeta, ele vai trazer uma unção de conquista para a igreja. Ele vai arrancar o espírito da apatia, da derrota, da miséria. Os profetas, eles já chegam dotados dessa unção de conquista. Alguém vai levar essa porção hoje para tua casa? Não, melhor, quem já pegou de ontem? Quem pegou a tua unção de conquista ontem? Calabraçambra, carraçatra, cadeia. Tá chegando. Quando você começar a ver o total olho assim, fica meio assim, ó. Mas eu tenho que falar essas coisas. Eu tenho que ensinar você, irmão. Vale a pena? Vale? Glória a Jesus. Entra ano, sai ano, e as pessoas não sabem disso, mas tu vai saber agora a tua hora. Mas eu sou uma ovelhinha, mas tu vai ser uma ovelhinha com uma armadura de guerra. Nem que for para carregar o seu canivete na boquinha, mas você vai carregar. Fala, glória a Jesus. Fala, os profetas dessa era, eles têm que ser dotados do manto de guerra para destruir o satanismo, para resistir à feitiçaria. Fala, profetas, ministério profético, são os atalaias que derrubam espírito de bruxaria. Aleluia! A unção dos profetas dessa era tem que estar muito preparada para paralisar o satanismo. Outro meu pessoal, quanta experiência a gente tem lutando contra o satanismo. Coisa brava, pesada. Chegou uma época em São Paulo, quando a gente chegou em São Paulo, mexeu com as esferas do ocultismo tão forte. Rapaz, o que eu via dia e noite de feitiçaria? Lutei com feitiçaria vermelha, negra, magia negra. Aí, dias atrás, falei com o apóstolo Davi Rebolo. Ele falou uma coisa para mim tremenda. Ele falou, tenho orado dias por você. Eu estou com um dia de jejum orando para Deus te proteger da feitiçaria. Não da feitiçaria, da magia negra, isso não. É da feitiçaria gospel que estão se levantando contra você, evangélica. Ele falou, os líderes, muita gente estão contra você no mundo espiritual e eu estou orando para paralisar isso contra a sua vida. A pior feitiçaria é o que vem de dentro da igreja. O pior feiticeiro que tem é um profeta que ora contrário ao outro. É pastor que ora contrário a sua ovelha, mata a pessoa. É pessoas que oram contrário dentro da igreja para matar outra pessoa por inveja. É o pior tipo de feitiçaria que tem, meu querido. Quando você lida com um bruxo lá fora, a unção esmaga ele. Mas quando você luta aqui dentro da igreja, você não luta contra um crente, mas você resiste à oração contrária, a sua unção não pode esmagar ele. É só Deus para parar ele. Vocês estão me entendendo? E naquela manhã eu tinha acordado e o anjo falou comigo assim, estão falando com ar de inveja contra o seu ministério e sua vida. E naquele mesmo dia, entramos em conexão, ele falou para mim exatamente o que Deus tinha me revelado. São os piores feiticeiros. Ele falou, há um centro de feitiçaria em São Paulo, feitiçaria evangélica. Só dobra o joelho para derrubar outras igrejas e trazer membros de outras igrejas para dentro da igreja deles.
O que mais tem é feiticeiros que lutam pelo poder comercial dos centros. É um querendo derrubar o outro, é um profetizando contra o outro, é um usando a espada do Espírito contra o outro. Nós estamos em tempo que nós precisamos de homens ungidos para paralisar isso na terra. Isso é terrível, irmãos. É a igreja orando contrário a outra igreja. Quantas vezes eu estava em espírito, Deus me levava em alguns lugares e eu via, olha lá orando contra você. Você acha que isso não te afeta? Se você não tiver na santidade, no poder de Deus, tu cai, tá? Oração de crente contrária é pior do que bruxaria. Mata. Um dia, a minha mãe falou uma experiência que ela era da mesa de oração, de consagração. E ela começou a sentir uma época, muita dor no pescoço e na garganta. Ela começou a ficar muito rouca. Ela começava a pregar e ficava rouca, começava a pregar e ficava rouca. E passou-se um tempo. Aí um belo dia se levanta uma das irmãs da igreja. E ela vai até a minha mãe e pede perdão para minha mãe por um sentimento e algo que ela falava contra a minha mãe. Ela falava que tinha ódio da minha mãe quando minha mãe pregava. E ela falava que sentia vontade de esmagar o pescoço da minha mãe e enforcar ela. E ela falava que começou a orar com desejo de matar minha mãe. Quando ela confessou para minha mãe falou que nunca mais sentiu aquela pressão na garganta e parou de ficar rouca. Você está entendendo o que tem às vezes dentro da igreja? Então nós temos que tomar cuidado. E outra, eu já fui em lugares que Deus me revelava para falar para os pastores, fulano de tal vai te derrubar, é o teu vice. Eu falava assim está acontecendo dentro da tua igreja, oração contrária do Senhor. Exatamente o que eu falava estava acontecendo. Fala, profetas vão denunciar os falsos crentes. Eles desmascaram a feitiçaria gospel. Agora bem rápido para nós encerrarmos. Escute muito bem. Fala, confronta o reino dos homens. Traz fogo de avivamento. Libera o poder da ressurreição. Traz restauração da palavra e a unção de alegria do Espírito Santo. Fala, ativa os dons proféticos da igreja. Ativa os profetas da casa. Libera prosperidade financeira. Fala, destrói as fortalezas dos crentes. Fala, reverência à santa casa de Deus. Fala, os profetas traz multiplicação sobrenatural para as igrejas. Quantas vezes eu fui em lugares, profetizei, consagrei o pastor, a bispo, a igreja fez assim, ó, lotou, encheu. Eu estive em um lugar que eu preguei recentemente. Quando eu preguei lá, o líder falou assim para mim assim, ó, depois que tu pisou no altar da minha igreja, a igreja financeiramente triplicou a receita financeira. Aí ele falou, ao ponto de chegar num culto, tantos mil entrar na igreja. Nunca aconteceu isso na nossa igreja. Eu fui num ministério, abençoou um ministério, consagrei um homem. O ministério daquele homem cresceu tanto financeiramente, que depois de 2 meses que eu voltei para fazer a segunda escola, ministrar, ele já estava com um carro novo, a igreja lotada. Porque esta é a unção que um apóstolo e um profeta traz da glória de Jesus Cristo. Prospera os ministérios. Posso continuar ou não? Estabelece filhos. Fala, paternidade profética. Quando um profeta chega, ele vai trazer o espírito de paternidade para dentro das igrejas. Ministério profético não tem essa autoridade. O profeta tem essa autoridade. Fala, gerar filhos. Quem está comigo da glória, 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 da glória. Fala, e a maior função do profeta é desmascarar. Quem? Quem? Jezabel. O profeta, fala os profetas, ele arrebenta, ele quebra o espírito de manipulação e controle das igrejas.
Se tiver no pastor da igreja, já era, vai também pegar. Se tiver alguém na igreja, se tiver no povo, vai quebrar. Porque profetas são levantados para desfazer o governo de Jezabel de dentro das igrejas. Quem são os mais perseguidos por esse espírito? Quem é profeta? Se o cara que disse que é profeta não é perseguido por Jezabel, não é profeta não. Quem está comigo da glória a Jesus aí? Irmãos, eu tinha mais de 24 pontos para falar, mas não dá mais para te falar. Fala glória a Jesus pela sua palavra. Glória a Jesus pela sua palavra.